Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 9. Louvado seja Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Atos capítulo 16, a partir do versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neópolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Por favor, repita bem forte comigo. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Você crê que Deus ainda tem poder de realizar essas coisas? Levante a sua mão direita, feche os teus olhos e oremos a Deus. Pai maravilhoso e santo, eu quero te glorificar e te adorar por tua palavra, esta palavra que é viva e eficaz, que é poderosa, que nesta noite, Deus, ela venha produzir em nós algo sobrenatural do Senhor, que o Senhor manifeste o seu poder em cada pessoa
pessoa, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, que o Evangelho é o poder de Deus na vida daquele que crê. Talvez você possa pensar assim, pastor, então quer dizer que estas palavras do Evangelho de Jesus são poderosas? Sim, elas são poderosas. Todas as vezes que nós pregamos, todas as vezes que nós anunciamos, todas as vezes que nós fazemos uso e menção do Evangelho de Jesus, ele significa poder de Deus na vida daquele que crê. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê que Jesus Cristo é o mesmo? Então, se eu creio que Ele é o mesmo, as mesmas obras podem acontecer em nossas vidas, os mesmos milagres podem acontecer em nossas vidas, a mesma unção que os apóstolos receberam, nós podemos receber, porque nós estamos fazendo a obra de Deus, porque nós estamos no caminho de Deus, porque nós estamos pregando o Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo, juntamente com o apóstolo Silas, Paulo e Silas, os dois, eles iam de cidade em cidade, levando o Evangelho de Deus. Eles receberam de Deus uma visão. Irmãos, a visão de Deus, ela se dá na vida daquela pessoa que o busca, que está constantemente na sua presença. Deus, ele tem o costume de revelar as coisas para as pessoas. Então Deus, numa visão, mostrava um homem que o chamavam, dizendo assim: passe para a Macedônia, venha para a nossa terra, nós estamos precisando de ouvir o Evangelho. Então, eles conversando sobre a visão, entenderam o seguinte: Deus quer que nós possamos anunciar o Evangelho na Macedônia. Deus quer que nós entremos nas cidades, que nós levemos o Evangelho. E Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Louvado seja Deus. Quem acredita neste Evangelho recebe salvação. Nós podemos observar os primeiros resultados da pregação do Evangelho. Você veja que o apóstolo, ele era um dia de sábado, e ele saiu fora das portas da cidade, para a beira do rio, e eles procuravam um lugar para a oração, um lugar reservado, onde eles pudessem orar a Deus, onde eles pudessem buscar a presença de Deus. E a Bíblia diz aqui que perto do rio, eles encontraram ali algumas mulheres que provavelmente estavam lavando roupa ali no rio. Antigamente as mulheres tinham que ir até o rio para lavar roupa, não havia água encanada, era dessa forma que se fazia. Então havia ali muitas mulheres com 90% de chance de estarem lavando roupa. E o apóstolo Paulo aproveitou aquela oportunidade para pregar o Evangelho. Nós precisamos, meus irmãos e irmãs, aproveitarmos todas as oportunidades que Deus nos dá para pregarmos o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E assim nós temos feito. Eu creio que assim você tem feito. Naquela pregação, a Bíblia diz aqui que Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, ela se converteu, ela entregou a sua vida a Jesus, e ela foi batizada com toda a sua casa, com toda a sua família. E ali havia uma família que disse assim: venham para a nossa casa e comecem a pregar aqui, e comecem a anunciar aqui o Evangelho. Então, diz a Bíblia aqui, que os apóstolos aceitaram, e eles foram para a casa de Lídia, e eles continuavam a pregar o Evangelho. E todos os dias, como está dizendo aqui, eles desciam, indo à oração, eles desciam para orar durante o dia, e quando eles chegaram perto do rio, e todas as vezes que eles iam para o rio, vinha uma garota, uma jovem, uma moça atrás deles, e ela dizia assim: estes homens que nos pregam a salvação, eles são do Deus Altíssimo.
Altíssimo, eles são servos do Deus Altíssimo, eles falam a verdade. Só que a Bíblia diz que a menina, ela estava possessa de um espírito de adivinhação. Havia um espírito maligno que usava aquela menina para adivinhar as coisas. E a Bíblia diz que a adivinhação daquela menina dava grande lucro aos donos da menina. Aquela menina era uma serva, ela era uma escrava, e ela tinha que fazer o que os seus patrões mandavam. Ela tinha que adivinhar, e os patrões ficavam com o dinheiro e ela ficava sem nada. Só que ali, você pode dizer assim para mim: poxa, pastor, mas ela estava elogiando os apóstolos. Ela estava falando: estes que vos anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso é um elogio. Então o que nós temos que entender? Nem sempre todo elogio é positivo. Nem sempre todo elogio é carregado de uma coisa benéfica, de uma coisa boa. Muitas vezes existem pessoas que estão nos elogiando, que estão exaltando determinada qualidade na nossa vida, e que de fato não é por Deus, mas é por um espírito mau. É uma pessoa que quer nos desviar do foco, é uma pessoa que quer nos desviar das coisas corretas, e o apóstolo entendeu isso. Na visão de Deus, no discernimento do Espírito, ele conseguiu entender o que estava acontecendo. Em nome de Jesus, você vai receber discernimento de Espírito para prestar atenção desta pessoa que está te elogiando o tempo todo, que fala todo o tempo que você é linda, que você é maravilhosa, que você é lindo, que você é poderoso, que você é o máximo, que você é o Deus de ébano, que você é a deusa Eva do jardim dele, do paraíso dele, que fica o tempo todo elogiando, galanteando, falando: ai, minha flor, ai, minha não sei o quê, ai, meu não sei o quê, ai, fica aquela coisa toda melosa, toda nhenhenhê para cima de você. Toma cuidado, porque às vezes aquilo ali é um laço do inimigo para você, às vezes aquilo ali é uma obra do mal para tirar você do caminho da verdade. Irmão, se alguém te elogiar, dê glória a Deus pelo elogio, porque é pela graça de Deus que você é bonito, que você é bonita, que você é servo, que você é serva de Deus. Não é por mérito nosso, mas é pela obra de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos ter sabedoria. O apóstolo ouviu isso durante dias, aqueles elogios. Ele deixou todos os dias, quando os apóstolos saíam para a oração, aquela menina ia atrás falando: olha, esses que vos anunciam o Evangelho, a salvação, são servos do Deus Altíssimo. Naquele instante, depois de muitos dias, o apóstolo Paulo teve o discernimento que aquilo era um espírito maligno. Existe um limite para tudo. Nós precisamos colocar limite nas coisas da nossa vida. Se você quer ser bem sucedido na obra de Deus, se você quiser ser bem sucedido nos seus negócios, se você quiser fazer as coisas corretas, você tem que saber que existe um limite para tudo. Naquele dia o apóstolo Paulo falou: eu não vou mais ouvir esse espírito mau, eu não vou mais me curvar, eu não vou deixar esse espírito falando, e eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Irmãos, eu quero que você entenda que o apóstolo Paulo não pegou aquela menina e deixou aquela menina estrebuchando no chão, babando, jogando. O apóstolo Paulo não agarrou no cabelo dela. O apóstolo Paulo não fez ela passar vergonha na internet nem na televisão. Ele não humilhou ela em público. Ele não fez nada disso, porque o apóstolo Paulo, ele seguia os ensinamentos de Jesus. E Jesus disse assim: expulsai os demônios, em meu nome expulsarão demônios. Jesus não disse: em meu nome conversarão com demônios, em meu nome entrevistarão demônios, em meu nome perguntarão da vida do demônio, em meu nome usarão os demônios para você saber o que está acontecendo. Não, ele disse: em meu nome expulsarão os demônios. Então o apóstolo Paulo vira na ordem e na autoridade do nome de Jesus, e ele diz assim: espírito maligno, espírito mau, saia dessa menina em nome de Jesus.
Houve libertação completa. Sabe por quê? No nome de Jesus tem poder. Na palavra do homem que está servindo a Deus tem poder. Na palavra da mulher que está servindo a Deus tem poder. Se você crer, num instante você vai ser liberto e liberta pelo poder de Deus. Não teve que fazer sessões, não teve que fazer 7 terças-feiras, 7 quartas-feiras, 7 quintas-feiras, 7 domingos, foi no mesmo instante, porque aonde Jesus está o milagre acontece, aonde Jesus está o poder de Deus se manifesta, e o poder de Deus se manifestou no meio da rua, porque Jesus tem todo o poder para libertar as pessoas. Ali aconteceu um milagre. Que milagre? O demônio saiu daquela garota. E agora aconteceu um problema, porque a Bíblia diz aqui que aquela moça, ela voltou para os seus senhores, para o seu trabalho, e provavelmente alguém chegou lá falando assim: olha, eu quero saber do meu futuro, me fala aí o que vai acontecer comigo. Aí a menina olhava e falava: eu não sei. Eles olharam para a menina: será que a menina estava com algum problema, algum defeito? Eles não estavam entendendo, porque a menina parou de adivinhar, porque a menina estava liberta pelo Evangelho de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Só que os seus senhores ficaram irados com aquilo, disseram: estragaram a menina, ela não vai lhe dar mais lucro. E acendeu-se uma grande ira no coração daqueles homens que escravizavam aquela garota. Aquela garota era duplamente escrava, ela era escrava do demônio, porque o demônio chama as pessoas de cavalo, o demônio chama as pessoas porque ele monta em cima das pessoas, mas Jesus nos chama de filhos e filhas. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus. O Senhor te trata com amor, o Senhor te trata com graça, o Senhor te trata com alegria, o Senhor está do seu lado, o Senhor te consola. E ali aquela garota foi liberta da escravidão de Satanás, da escravidão dos demônios. E agora os seus senhores que ainda mandavam ela ficaram irados e disseram assim: manda prender estes apóstolos. E a Bíblia diz que Paulo e Silas foram presos. Qual era a acusação? Eles não podiam dizer que era porque o apóstolo tinha expulsado o espírito de adivinhação da menina. Então eles levantaram uma falsa acusação. Eles acusaram falsamente aqueles apóstolos. E a Bíblia diz aqui que eles disseram algo bem diferente aqui, ó. Eles disseram assim, ó: e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Oh, meus irmãos, que perturbação pode causar o Evangelho? Em que nós perturbamos as pessoas? Se nós falamos de Deus, se nós pregamos a libertação, se nós pregamos a mudança de conduta, se nós pregamos a mudança de vida, em que o Evangelho perturba, em que o Evangelho atrapalha? Mas aquela falsa calúnia, aquela coisa ruim que falaram deles pegou, porque a Bíblia diz que todo o povo na praça dos magistrados se inflamou, e a Bíblia diz que a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Eles estavam ali pagando por ter expulsado o demônio. Eles estavam pagando por estarem pregando o Evangelho de Jesus, por estarem anunciando o nome de Jesus. A Bíblia diz aqui que em meio àquele sofrimento, apanhando de varas, porque eram 39 varadas aproximadamente. Já pensou, irmão, a pessoa tomar 39 varadas? Com certeza fez hematomas no seu corpo. E naquela época não existia um lugar para dar a varada. Era em qualquer lugar. Se pegasse no rosto, era no rosto. Se pegasse nas costas, era nas costas. Se pegasse nas pernas, era nas pernas. Era onde pegasse. E provavelmente aquelas pessoas que chicoteavam, que davam as varadas, faziam com maldade,
faziam aquilo para trazer um sofrimento, faziam aquilo para trazer uma grande dor, para fazer com que aquelas pessoas sofressem muito. Eles ali apanharam, eles ficaram desgostosos, eles ficaram talvez até abatidos naquele momento, porque não deviam nada, porque não fizeram nada de errado. Agora eu digo a você, quantas vezes, irmãos, nós que temos pregado a palavra, nós que temos vivido para Deus, talvez você tenha sido vítima de acusações infundadas, talvez você tenha sido vítima de situações que te colocam numa circunstância difícil, que te colocam num problema complicado. E o que é que você vai fazer? Não bastasse as varadas, a Bíblia diz que, havendo-lhes dado muitos açoites, depois que eles tomaram muitos açoites, para todo mundo ver, eles foram açoitados em praça pública, na frente de todo mundo. Eles foram envergonhados. Eu quero dizer para você que a psicologia, no estudo que ela tem do ser humano, ela diz que uma pessoa, quando ela é envergonhada em público, ela pode sofrer um trauma, e talvez um trauma para a vida toda. Era para Paulo e Silas terem ficado traumatizados, porque eles foram humilhados em praça pública, eles foram humilhados no meio da rua, eles foram desprezados, eles foram tidos como bandidos, como pessoas que não prestavam no meio da rua, mas eles não ficaram traumatizados com aquilo, porque eles sabiam que aquilo que eles estavam passando é para que o nome de Jesus estivesse sendo glorificado através da vida deles. Talvez você está passando por uma vergonha, talvez você está passando por uma dificuldade, talvez você está passando por uma grande tribulação, como os apóstolos, mas entenda algo, é para que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida. Em nome de Jesus, Deus vai te dar a vitória. E agora, igreja, diante dessa situação, eles falaram assim: agora leva para a cadeia. Provavelmente isso deveria ser no fim da tarde, começo da noite. E ele disse: agora prende, porque amanhã nós vamos resolver o problema desses jovens. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que eles foram levados para a prisão. E a Bíblia diz aqui que o carcereiro, ele recebeu ordem e os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Preste atenção numa coisa: o cárcere, como diz aqui, interior ou inferior, era uma masmorra, era um porão. Para você entender, um porão. Não havia nenhuma janela naquele local, não entrava sol, não entrava nada, era escuro, era lá embaixo. E quando eles chegaram ali, não bastasse a prisão, eles foram acorrentados. Em muitos estudos aí dos historiadores, você vai observar como eram as cadeias romanas, as prisões romanas. Eles tinham um tronco, e aquele tronco tinha vários lugares onde a pessoa colocava os pés. E o que acontecia lá? Eles colocavam a pessoa sentada, a maioria das vezes, no chão, e os pés eram esticados o máximo possível. E alguns historiadores dizem que as mãos eram presas. Então, eles abriam a perna da pessoa o máximo e prendiam nas correntes nas pontas do tronco. E eles pegavam as mãos e amarravam assim. A pessoa, ela ficava num estado totalmente deplorado, com as pernas esticadas ao máximo, em alguns casos com as mãos também esticadas. Já pensou? Ele tinha apanhado de vara, estava com hematomas pelo corpo e ainda foi amarrado desta forma. Eu quero te fazer uma pergunta: será que a sua situação é igual à dos apóstolos? Será que você está assim, acorrentado, amarrado? Será que você está ensanguentado? Como é que está a sua vida?
Será que chega perto desse sofrimento que os apóstolos estavam passando? Muitas vezes na nossa sociedade contemporânea, o que acontece na nossa vida é motivo para a pessoa querer sair de casa, é motivo para a pessoa querer abandonar o trabalho, é motivo para a pessoa querer abandonar tudo. O que é que nós fazemos quando tudo está difícil na nossa vida? O que é que nós fazemos quando tudo é problemático? Quando parece que as coisas não dão certo? Quando tudo está dando errado? O que nós fazemos? O que nós podemos fazer para mudar essa situação? Você já parou para pensar nisso? Poxa, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Que tipo de atitude eu vou tomar? O que eu vou fazer? No meio de quem serve a Deus, olha o que eles faziam. A Bíblia diz aqui, não sou eu que estou falando. A Bíblia diz, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. O que nós temos feito incessantemente? Nós temos orado e nós temos cantado louvores a Deus. Nós temos orado e nós temos cantado louvores a Deus. Nós temos entregado a nossa vida, nós temos colocado a nossa vida diante de Deus e temos nos dedicado a Deus a cada dia. Talvez você diga assim: poxa, pastor, eu estou sentindo um cansaço, eu estou sentindo uma dor, eu não estou me sentindo bem. Vai cantando e orando a Deus, vai cantando e orando a Deus, vai exaltando o nome do Senhor, vai buscando a Deus, vai fazendo, irmãos. Cantar um show gospel da praia de Jacaraí é uma beleza. Agora, cantar, açoitar e amarrar, orar, quando tudo está difícil, quando o céu parece que está fechado, quando não tem nenhuma luz, quando não tem nenhuma janelinha, cantar a Deus, quando parece que você está num quarto escuro, quando parece que nada vai dar certo, mas assim mesmo, eles cantavam e eles oravam, eles cantavam e eles oravam. Os presos ouviam e diziam: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Parece tudo tão diferente daquilo que eu pensei. Como é que esses homens sofrendo conseguem fazer esse tipo de coisa? É porque eles sabiam que dentro de alguns instantes o milagre aconteceria naquele lugar. É porque eles sabiam que dentro de alguns instantes Deus iria intervir naquela situação e as portas das prisões iriam se abrir. E também eles sabiam que Deus era poderoso para deixá-los sofrer se necessário fosse. Mas nem o sofrimento mudou a condição de fé daqueles homens. O sofrimento não mudou a certeza dos seus corações. O sofrimento não mudou a sua crença no Deus poderoso. E eles continuavam louvando, eles continuavam orando, eles continuavam servindo a Deus. Se eu puder te dar uma receita de vida feliz, é continue servindo a Deus. Se eu puder te dar um conselho para a sua vida, é esse: não se desvie do caminho de Deus, não saia dos caminhos do Senhor, porque nos caminhos do Senhor tem milagres, nos caminhos do Senhor tem terremoto divino, nos caminhos do Senhor tem cadeias se abrindo, cadeias caindo por terra. E o que aconteceu? Em meio aos louvores, perto da meia-noite, a Bíblia diz que sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces, a estrutura do prédio foi abalada e começou a tremer tudo, começou as portas das prisões, portas no plural, porque Deus não abriu só uma porta, Deus abre portas no plural. Se você acha que tudo está fechado, Deus abre portas para você escolher: eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa. Deus está abrindo as portas, porque havia uma primeira porta que fechava ele na cela, havia uma segunda porta que dava acesso ao cárcere inferior, havia talvez uma terceira porta que dava acesso aonde estava o carcereiro, para poder dar acesso à rua. Todas as portas foram abertas pelo poder de Deus. Se você crê em poder de Deus, todas as portas serão abertas na tua vida, em nome
nome do Senhor Jesus Cristo, porque enquanto você ora, enquanto você clama, enquanto você busca, Deus trabalha para fazer um milagre na sua vida. E a Bíblia diz que todas as portas foram abertas. Só que não adiantava abrir suas portas. O que significam portas para nós? As portas aqui são as coisas externas, são as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Deus vai mudar aquilo que acontece no seu dia a dia. Deus vai mudar, Deus vai abrir portas que você precisa no lado exterior, aqui, olha, aqui do lado de fora, na vida secular, no dia a dia. Quem crê que Ele tem poder de abrir essas portas? Você crê? E agora tem as prisões, as cadeias. O que eram as prisões? Era aquele tronco onde eles estavam amarrados, presos, acorrentados no tronco. O que significa isso? Existem prisões na nossa alma, existem prisões, existem pessoas que estão presas a lembranças do passado, existem pessoas que estão presas a sofrimentos antigos, e ela fica curtindo aquele sofrimento, e ela fica vivendo em cima daquelas lembranças ruins, e ela não consegue avançar na sua vida, ela não consegue ter novos objetivos, porque aquelas situações ruins marcaram a sua vida. Algumas pessoas são marcadas por estupro, por espancamento, algumas pessoas são marcadas pela rejeição, algumas pessoas são marcadas por um defeito físico do seu corpo, algumas pessoas são marcadas por palavras de maldição, algumas pessoas são marcadas por situações que aconteceram na sua vida. Muitas pessoas são marcadas e são aprisionadas naquilo, e todo momento aquela lembrança vem na memória, todo momento aquela lembrança vem, e de repente você acha que você não consegue sair daquela situação, e de repente você acha que aquilo te aprisiona. Talvez você vê uma possibilidade de fazer uma faculdade, talvez você vê a possibilidade de arrumar um novo emprego, talvez você vê a possibilidade de mudar de cidade, de viver uma nova vida, mas parece que aquele sentimento te aprisiona, aquela situação te prende, aquela situação te amarra. Mas ali, irmãos, a Bíblia diz que as prisões que prendiam os pés se abriram, a prisão que prendia a mão se abriu. Sabe por quê? Deus faz a obra completa na vida do ser humano. Aquilo que te aprisiona por dentro, Jesus tem poder de arrancar, Jesus tem poder de mudar, Jesus tem poder de transformar, Jesus tem poder de te dar novas perspectivas externas e internas na sua vida, porque a obra do Cristo é completa. Eu creio, igreja, que se nós, como os apóstolos, buscarmos a Deus em oração, se nós entoarmos, que a nossa vida vire um cântico de louvor a Deus, que nós possamos adorar e servir a Deus, Deus vai operar grandes milagres, Deus vai abrir portas, Deus vai derrubar prisões por terra, Deus vai colocar cadeias por terra. E ainda hoje eu creio que Deus pode fazer isso. Ainda hoje eu creio que Deus pode operar um milagre extraordinário na sua vida, nas pessoas que estão ao seu redor, porque isso, irmão, é o mesmo Jesus que operou lá nas prisões inferiores, é o mesmo Jesus que está aqui, que pode operar na sua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a tua situação, mas eu sei que hoje Deus pode fazer um terremoto, Deus pode abalar os alicerces das prisões, Deus pode abrir as portas que estão fechadas, e Deus pode quebrar as cadeias que prendem as nossas vidas, porque Jesus disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Quantos recebem a palavra de Deus essa noite? Se você pudesse, coloque em pé no seu lugar agora. Hoje eu quero fazer essa primeira oração, colocando diante de Deus as nossas vidas, para que nós possamos receber aquilo que Deus tem para nos entregar. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai de misericórdia, Deus vivo e poderoso, eu creio que Tu és grande e tremendo. Eu creio que não existe outro Deus além de Ti. Não existe outro Deus como Tu, porque quem pode livrar
livrar como o Senhor. Diante de uma história dessa, Pai, eu posso declarar que ninguém pode livrar como o Senhor. O Senhor é poderoso para nos guardar, o Senhor é poderoso para nos livrar. Pai Santo, eu coloco nas tuas mãos cada vida que está presente aqui neste lugar, cada pessoa que acompanha esta mensagem. Deus, em nome de Jesus, opera de uma forma extraordinária na vida destas pessoas. Eu te peço agora, abra as portas que estão fechadas na vida delas. Em nome de Jesus, eu também te peço, Pai Santo, quebra toda a cadeia, toda a prisão na alma, toda a prisão no corpo. Ah, Senhor, aonde esta pessoa precisar de um milagre, de uma porta aberta, eu creio que tu tens poder de operar. Então, em nome de Jesus, eu coloco todas estas pessoas diante de ti, e eu te peço, Deus, assim como o Senhor operou na prisão, ali, ó Deus, onde os teus servos estavam aprisionados, eu creio que o Senhor pode operar agora. Eu creio que o Senhor pode operar em favor de cada vida que aqui está, em favor das suas famílias. Eu coloco todos em tuas mãos e te peço, Deus, opera em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Louvado seja Deus. Podemos